Então, para esse exemplo, eu coloquei aqui, abri o Excel e coloquei aqui uma tabelinha que eu sempre coloco os tratamentos primeiro aqui, ó, como se fosse a variável X. E aqui eu coloco as médias dos tratamentos. Essas médias podem ser as observadas e podem ser as estimadas. Quando nós fazemos na mão, nós usamos as médias estimadas. No Excel, você pode fazer com as duas. Eu vou mostrar a diferença. Então, primeiro, vamos fazer com as médias observadas. Eu acho que é até melhor, quando você for fazer no Excel, usar as médias observadas. Primeiro passo, eu vou selecionar a tabela de dados sem os títulos e vou inserir um gráfico de pontos. Vou pegar esse aqui que tem só os pontos. Inserir o gráfico. Agora eu vou clicar aqui no gráfico e já mexer aqui no corpo da fonte, ó, o item 3 aqui. Vou colocar em preto, corpo 12, vou usar Arial. Faço isso aqui agora, porque aí eu não preciso de fazer várias vezes. Uma vez só já muda tudo. Só fica faltando o eixo e a linha de tendência. Então, daqui. O problema aqui, então, principal, é que os pontos estão todos acumulados nesse ponto aqui, com muito espaço aqui à esquerda, muito espaço aqui embaixo. Então, um macete é usar o eixo X e o eixo Y, formatá-los de tal forma que eu use todo o espaço disponível do gráfico. Seleciono o eixo X, aparece aqui as opções à direita, eu vou colocar o menor valor aqui está 0, ó. E o maior está 1,5. Eu não tenho espaçamento 0, meu começa 0,9. Então, eu vou colocar o 0,9 bem perto da origem, bem perto do 0. Eu começo aqui no 0,9. E vou parar no 1,4, porque eu não tenho nenhum tratamento depois do 1,4. Então, o eixo X fica só para os tratamentos, de 0,9 a 1,4. Eu só não queria que o 0,9 ficasse aqui no lugar do 0, mas o Excel não me dá essa possibilidade de colocar o 0,9 pertinho, 3 milímetros mais ou menos aqui. Selecionei o eixo Y, vou formatar o eixo Y. Eu tenho o menor valor aqui, 61,78, então vou começar bem perto do 0 também, mas não precisa ser exatamente não, vou colocar no 61. Ao invés de colocar no 61,78, eu ponho um pouquinho antes, no inteiro. E vou colocar aqui 91, já tá bom, vai ficar 91. Então, agora eu já tenho os pontos bem distribuídos em todo o espaço do gráfico. Agora eu vou selecionar um ponto aqui, vou pedir a linha de tendência. Quando eu pedir para ele adicionar uma linha de tendência, ele me dá umas opções à direita aqui que eu posso escolher o modelo. Ele coloca a reta por default, mas eu quero uma equação de segundo grau que foi ajustada lá no Sysvar. Então, tá aqui um polinômio de segundo grau. Quero que ele coloque para mim aqui a equação. Mostrar a equação, mostrar o R2. Vou mudar a cor dessa linha para preto. E vou preencher, ela já está pontilhada, vou passar ela para a linha cheia. Aqui, já estou na área do gráfico. Venho aqui à direita, pertinho da área do gráfico, nesse mais aqui, colocar o título nos eixos. Então, já aproveito aqui, vou colocar que aqui é produção, não, aqui é espaçamentos. Vem aqui no eixo. Vou aproveitar, vou vir aqui em cima, já vou colocar o título da figura. Isso, tá bom, já tem as unidades aqui, já tem o título. Tem umas linhas de grade aqui embaixo, tá vendo? Às vezes a gente, quando faz a mão, faz aqueles tracejados para marcar os pontos. Vou tirar essas linhas de grades aí que ela fica... Só vim aqui desmarcar as linhas de grades. Linhas de grade. Agora tem esses pontos aqui que são as médias observadas. Tá vendo que ela não fica... A curva não passa por elas, porque
elas são as observadas, não são as estimadas. Clico no ponto, aparecem essas opções aqui de formatar a série de dados. Cadê o marker? Tem hora que ele some, apareceu. Vem marcadores, peço para tirar, peço para fazer sem preenchimento e sem linha de borda. Então, os pontos desaparecem. Vou acertar aqui a equação, colocar ela mais centralizada aqui. Vou arrumar o R2. O R2, quando eu uso as médias observadas, ele dá igual o mesmo, 96,9, o mesmo do Sysvar, porque aqui o Excel faz um ajuste. Tanto a equação dá igual quanto o R2. Se eu usar as médias estimadas, aí o R2 vai dar 1, porque as médias estimadas, a curva vai passar em cima delas, o Excel vai calcular como 100%. Então, tem que pegar e editar e corrigir, porque o correto é o que vem do Sysvar. Deletar essa área aqui e tirar essa moldura. Eu clico aqui na moldura e vou pedir para sem a moldura, no outline. Então, quando eu for levar para o Word, ele vai desse jeito aqui. Vamos conferir aqui se eu fiz tudo aqui, os passos. Ajustei a posição, corrigi o R2, selecionei a moldura, tirei a moldura. Agora é copiar, no próximo 10, copiar a figura para o Word, com a opção imagem. Vou clicar aqui, copiar. Com a opção aqui, em Picture. Aí, ó, tá sem imagem, sem nada, tudo bonitinho. Só que ele não está na proporção correta, ele está tomando um pedacinho pequeno e à esquerda da página. A metade da página seria aqui onde está o cursor. Então, eu vou clicar na figura e aumentá-la. Aí. Beleza? Se eu quiser usar as médias estimadas, é o mesmo procedimento. Só que eu coloco aqui as médias estimadas. E aí eu devo colocar todas as casas decimais que aparecem lá, para que a curva calculada pelo Excel seja a curva ajustada pelo Sysvar, com a mesma precisão. Mas os passos serão os mesmos. Eu coloquei aqui a equação e coloquei a forma para achar o ponto crítico, que pode ser o máximo ou o mínimo, porque é uma equação de segundo grau. Então, eu calculei que o ponto crítico deu 1,18. Peguei esse 1,18, substituí na equação, no lugar do x, achei o máximo. Eu sei que é o máximo por causa do desenho da curva lá. Deu 88. Então, agora eu posso comentar a curva feita aqui ou feita na planilha anterior, ou lá na verdade, seria lá no Word, fazer um comentário da curva que ela cresce até o espaçamento 1,18, dando um máximo de 88,5 toneladas por hectare. Essa é a produção máxima nesse caso. Então, para isso, eu teria que guardar a fórmula do ponto crítico, que é uma fórmula de cálculo, não é estatística. Então, essa é bom guardar para saber. Sempre que for uma equação do segundo grau, o comentário vai ser: se o ponto crítico estiver no intervalo dos tratamentos, por exemplo, aqui de 0,9 a 1,4, como ele deu 1,18, está dentro, você tem que comentar. Se ele der fora, antes ou depois, você não comenta. Você fala, no intervalo estudado, à medida que aumenta o espaçamento, aumenta-se a produção de cana de uma forma quadrática. E para. Se o ponto crítico estiver dentro, você fala, olha, ele aumenta de uma forma quadrática até um espaçamento de 1,18, quando dá 88,5 toneladas por hectare de máximo, a partir daí decresce rapidamente. Beleza?